Signo de Peixes, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa leitura. Uma leitura síncrona, atemporal, pode ressoar também para quem tem ascendente, Lua, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. É uma leitura de aspectos gerais, então pegue aí o que vibrar para você, certo? Adapte aí para o seu momento, para a sua realidade. E dá uma olhadinha na leitura dos signos fortes do teu mapa também, que pode ter algumas mensagens aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, signo de Peixes, o que será que o tarô tem para vocês nessa leitura? Vamos dar uma olhada. Vamos lá, Peixes, a Imperatriz, o Carro, o Enforcado. Temos aqui uma mudança ou uma solução aqui em questões que precisem de estabilidade, de diplomacia, de lidar com os outros, né? Ter uma boa comunicação, mas tem uma carta do Enforcado aqui falando sobre pensar bem sobre essas mudanças, sobre esses empreendimentos, tá? Não é que não é favorável, mas que talvez tem coisas que você precisa pensar melhor, dar uma olhada nos pontos de vistas aí, se não precisa abrir um pouco mais o campo mental, se você não está se apegando a coisas que talvez ou não são prioridades ou que estão muito fechadinhas, que precisa expandir aqui algumas ideias, tá? Porque a carta da Imperatriz, ela fala muito sobre plantio, né? Ela fala muito sobre a fertilidade de se poder criar, né? E aí a carta do Enforcado fala, será que você não está se limitando na hora de criar algumas coisas ou na hora de tomar algumas decisões, tá? Aí tem esse ponto. Tem o ponto também sobre mudanças e sobre sucessos aí em algumas questões, mas que precisa que você pense um pouco antes de agir. No melhor momento, pensar se é o momento ideal. Então quem está pensando em fazer algum tipo de mudança, seja de casa, de emprego, de amor, de dar uma olhada se é o momento propício e fazer isso com mais discernimento, com uma comunicação amigável aí possível, tá? Tentando se fazer entender, vocês estão num momento bom para se comunicarem, para gerenciarem as coisas, tá? Mas precisa aí ter uma mudada nas formas de pensar aí, tá? Alinhar aí alguns propósitos para não acabar se atropelando, certo? Pensar bem nos sacrifícios que se tem que fazer para se conquistar algumas coisas, tá? Pesar na balança o que vale a pena, o que não vale. E tem aqui um esforço também envolvido, tá? Um belo de um esforço para se chegar em algum lugar, para se conquistar algo aqui, tá? Então é importante que você mantenha isso na cabeça, sobre o melhor momento de agir, sobre o esforço que vai ter que se fazer para chegar a determinado objetivo, certo? E uma conquista aqui forte para os próximos 3 meses, mas aproveitem para planejar bem, para ver se não estão deixando passar nada, ó. Roda da Fortuna, 10 de paus, Rei de espadas, certo? Se você está se sobrecarregando demais com algumas questões, é importante que você encerre algumas coisas para fazer bem feito cada coisa que você precisa fazer agora, tá? E dar uma encerrada aí em alguns excessos. Tá falando sobre também a energia da Roda da Fortuna, ela fala sobre algumas coisas que vêm do nada, sabe? Que são um pouco imprevisíveis, imprevistos, aquela coisa, né? E o que vem assim do nada? Tendências a alguns términos de algumas coisas, tá? Mas calma, são coisas que não são favoráveis para vocês, tá? E que vocês precisam dar uma cortada, serem racionais, porque às vezes vocês estão fazendo mais coisas do que deveriam, pegando responsabilidades que não são de vocês, tá? Pegando muito peso aí e vocês precisam começar a colocar um limite aí em algumas coisas, tá? Ou pode ser uma questão que vem do nada e que te sobrecarrega. E aí você não pode levar isso pro emocional, tem que ter racionalidade para conseguir
cortar algumas coisas e colocar limites em algumas coisas aí também. Pode ser que do nada também uma situação desconfortável com alguém que se pareça muito grosseiro. Aqui tá um rei de espadas, mas eu não vou me ater aqui só ao sexo masculino, porque pode ser feminino também, porque a gente está lidando com energias, é uma leitura coletiva, né? Então, uma dificuldade com alguém aqui que precisa de limites, que você precisa colocar limites, que você precisa encerrar alguma coisa aqui, tá? Precisa colocar os pingos nos is aí. Não tô falando que você vai chegar, olhar para talvez para o seu relacionamento, para o seu emprego, falar, ai, desisto, vou embora. Não, mas precisa colocar limites, precisa colocar certas responsabilidades em cada lugar aí, tá? Porque é o momento que você pode se sentir mais pressionada, pressionado, ou que você está se sentindo com muito peso e você precisa ser racional para colocar limites, para se comunicar bem, para conseguir lidar com tudo, tá? A roda da fortuna, ela também quando aparece, ela é boa para algumas coisas, golpes de sorte, mas também acontece o contrário. Então se planeje, se você tiver no caso prazos, então se planeje para que uma folguinha aí no tempo para dar certo, né? Se acontecer algum imprevisto, fique atento se pode dar algum imprevisto e aí de repente você, né? Aqui eu vejo muitos precisando de uma forcinha, tá? De alguém aqui por conta de algum imprevisto ou precisando lidar aí com esse imprevisto, tá? Nossa, vocês estão 3 valetes aqui, ó, o valete de espadas, valete de ouros e o valete de paus, tá? Que a gente vê com isso? A gente vê muitas pessoas entrando na vida de vocês, muitas pessoas, assim, situações que vão te fazer lidar com pessoas aí, tá? Então, pessoas desafiadoras, pessoas que querem somar, trazer oportunidade e pessoas que tenham também energia e criatividade, tá? Para alguns, quem tá sozinho é o momento de conhecer aí algumas pessoas, tá? Vocês vão ter para escolher aí. Mas aqui tá falando também no meio social e também no meio de oportunidades. Além de pessoas novas, oportunidades novas podem vir até vocês, tá? Oportunidades de alinhar pensamentos, oportunidades financeiras e profissionais de ter mais ganhos, tá? E oportunidades de fazerem coisas e resolverem coisas de uma maneira que vocês consigam se movimentar, tá? Então fiquem atentos aí que vai ter muita oportunidade e que é o período de vocês, sabe, network, se comunicarem o máximo possível aí, porque tá movimentado de pessoas e mensagens vindo até vocês, comunicados importantes aí, tá? Tem pessoas desafiadoras também, então cuidado com joguinhos aí de triangulação, de manipulação, tá? Tem uma situação sendo encerrada com uma pessoa de comunicação difícil, né? Ou você recebe aqui uma notícia de alguém ou uma coisa de alguém, aí e fica difícil, você precisa encerrar, botar um limite, ressignificar, resolver aqui com alguém, tá? De comunicação e pensamento difícil também, certo? Ao mesmo tempo, tem a oportunidade de você, sem tanta sobrecarga e preocupações com o externo, ter uma oportunidade aí de se empenhar em fazer algo que pode ser tanto para empreendedorismo, tanto oportunidades amorosas, como também oportunidades de trabalhar com criação, né? Com a criatividade de alguma maneira, você sendo visto mesmo que você não trabalhe com isso, ou que nem trabalhe, mas sendo visto como uma pessoa mais criativa, tá? Também soluções para resolver problemas que vão ajudar você a plantar uma certa estabilidade para os próximos meses, tá? Tem aí essas soluções. E fiquem atentos aí às pessoas que estão chegando na sua vida, porque tem bastante pessoas aqui chegando, tá? Umas no final de um período difícil para complementar, também pode ser uma oportunidade depois de um período difícil. Algumas mais desafiadoras, que às vezes podem vir com uma energia de sabotagem para vocês, tá? E uma terceira aqui que você precisa, que soma, mas você precisa alinhar as ideias e colocar aqui alguns limites, certo?
Coisa pra caramba, né? Também chegam em formas de oportunidades, comunicados e mensagens. Então, assim, os próximos 3 meses vai ser movimentado para vocês, tá? Então fiquem atentos aí como aproveitar essa energia da melhor forma possível, certo? Principal desafio de vocês, o Papa. Como vocês passam por isso? 7 de espadas. O Papa fala sobre os valores de vocês também, tá? Os valores, a espiritualidade, estarem alinhados com a espiritualidade, isso é longe de ser algo ligado à religião, tá? Mas a espiritualidade, a conexão, se sentir ali bem, se sentir alinhado, tá? E tem a questão de alguns valores aí, de algumas regras, de algumas coisas que vocês precisam alinhar também, tá? Alguns aqui precisam também dar uma olhada. Não é para todo mundo, mas tem pessoas que precisam estudar mais, se especializar mais. Cuidado com a saúde, deem uma investigada para ver se está tudo bem, se você estiver sentindo alguma coisa aí, tá? Porque alguns podem estar sentindo isso, pode ser tanto um peso físico como também um peso espiritual. E essa necessidade de limpeza espiritual não é só, eu vou tomar um banho, eu vou tomar um passe, eu vou rezar um salmo. É se libertar de algumas pessoas que estão trazendo uma certa toxicidade aí para sua vida, tá? Uma certa... Eu gosto muito de falar pessoas tóxicas, né? Que no fundo todo mundo tem ali um nível de toxicidade, tá? Mas pessoas que te fazem mal, que te deixam a cabeça pesada, o corpo pesado, ambientes que te fazem mal também, isso também é uma forma de limpeza, tá? Tentar se livrar de objetos aí que foram de uma determinada fase difícil, tá? E que vocês estão guardando aí, que de alguma maneira te lembrem de uma situação difícil aí, tem aqui um processo de limpeza se iniciando, tá? E também a questão da honestidade, que vai ser mais difícil aqui é conseguir ter honestidade das pessoas, tá? E com tudo isso conseguir ser honesto com você e com os outros também, que isso também pode partir de você. Então, não perca os seus valores de vista e fique atento se os outros estão na mesma vibe que você, na vibe de soma, tá? Porque como tem muitas pessoas envolvidas aqui no jogo de vocês, é importante que vocês fiquem atentos a essas energias para ver se são de soma ou de subtração, né? E isso faz toda a diferença aí nos projetos de vocês dos próximos meses. Vamos dar uma olhada aqui numa mensagem para finalizar a leitura de vocês, com o oráculo das intenções. Vamos ver uma mensagem para peixes. Estratégia, muito boa essa carta, hein? Estratégia. O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação. Mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Com tanta coisa acontecendo, se alinhar e entrar em introspecção para ficar atento aos detalhes e ler nas entrelinhas vai fazer toda a diferença para vocês. Peixes. É isso que eu tenho para hoje, mas semana que vem eu volto com mais, então se inscrevam para não perder. Gratidão e respeito a cada um de vocês. Até a próxima.